Olá, meus amigos do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Estamos aqui para mais um trechinho, do estudo do livro dos Espíritos. Vamos lá, com fé em Deus, vamos em frente. Nós estamos estudando o capítulo 9, que fala sobre a intervenção dos Espíritos no mundo corporal. Mais especificamente, nós estamos estudando um item que começou há 2 semanas atrás, na pergunta 481, falando sobre os convulsionários. Bom, lembrando aí, o contexto que eram os convulsionários, como já foi dito aqui, os convulsionários eram os médiuns de hoje, na época, lá no século XVII, 1600 alguma coisa, antes, portanto, de Kardec, eles apresentavam um fenômeno, que pareciam convulsões, e teve especificamente um fenômeno de convulsionários, até que a pergunta que a gente vai estudar hoje se refere, e que eu vou mencionar um pouquinho mais à frente. Então, vamos só lembrando, convulsionários é um tipo de manifestação mediúnica, totalmente descontrolada, sem educação mediúnica nenhuma, em que o médium, ele apresentava convulsões e muitas vezes, nesses episódios, ele pedia para ser agredido fisicamente, para mostrar que ele não sentia dor e coisas desse gênero, ok? Bom, vamos à pergunta, A pergunta do livro dos Espíritos que a gente vai estudar hoje é a 483, que fecha esse tópico, dos convulsionários, e ela fala assim: qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Aí a resposta, em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo que atua sobre o sistema nervoso, do mesmo modo que certas substâncias, que atuam no sistema nervoso, por exemplo, como um anestésico. Em outros, a exaltação do pensamento embota a sensibilidade. Dir-se-ia que nestes a vida se retirou do corpo, para se concentrar toda no espírito. Não sabeis que, quando o espírito está vivamente preocupado com uma coisa, o corpo nada sente, nada vê e nada ouve? Então, essa é a resposta dos espíritos. Daí vem toda uma explicação, do Allan Kardec a respeito desse assunto. Aí vamos a ela, A exaltação fanática e o entusiasmo hão proporcionado, em casos de suplícios, múltiplos exemplos de uma calma e de um sangue frio que não seriam capazes de triunfar de uma dor aguda, se não admitindo-se que a sensibilidade se acha neutralizada, como por efeito de um anestésico. Sabe-se que, no ardor da batalha, combatentes há que não se apercebem de que estão gravemente feridos, ao passo que, em circunstâncias ordinárias, uma simples arranhadura os poria trêmulos. Visto que esses fenômenos dependem de uma causa física e de certos espíritos, lícito se torna perguntar como há podido, uma autoridade pública fazê-lo cessar em alguns casos. Simples a razão. Meramente secundária é aqui a ação dos espíritos, que nada mais fazem do que aproveitar-se de uma disponibilidade natural. A autoridade não suprimiu essa disposição, mas a causa que a entretinha e exaltava. De ativa que era, passou esta a ser latente. E a autoridade teve razão para assim proceder, porque de fato resultava abuso e escândalo. Sabe-se demais que semelhante intervenção nenhum poder absolutamente tem quando a ação dos espíritos é direta e espontânea. Bom, então aqui ele está falando, de um certo episódio que ele não explica qual é, e aqui, quando a gente vem falar a respeito do livro dos Espíritos, é uma oportunidade legal, porque nós que falamos também temos a oportunidade de aprender, de estudar e aprender. Então, indo atrás
dessas informações a respeito disso que ele comenta aqui, né, que a autoridade pública fê-los cessar em alguns casos. Ele está se referindo especificamente a um caso que é tratado na Revista Espírita de 1859. E ele conta, né, na Revista Espírita, ele conta uma notícia, né, a respeito de um diácono de Paris chamado François Paris, né, que ele morreu em 1727, e na época, né, na época desse padre, né, existia um movimento chamado jansenismo, né? Entre outras coisas, esse movimento jansenismo, que tinha sido fundado por um certo padre anterior a ele, belga, com o sobrenome Jansen, né? Esse padre, né, esse jansenismo, ele pregava, entre outras coisas, né, ele fez uma reinterpretação lá de toda a filosofia de Santo Agostinho, e ele pregava, uma das principais coisas que ele pregava era que as pessoas eram predestinadas a receber uma graça divina, sem a qual não se conquistava a salvação. Então, basicamente, ele dizia que as pessoas que seriam salvas, elas estavam predestinadas, nasciam predestinadas por Deus, né? Bom, a Igreja Católica era absolutamente contra esse tipo de ideia, né? Por quê? Porque a Igreja Católica, ela dava a si mesma, né, ela era detentora do direito de dizer quem seria salvo ou não, né? Então, essa história de que as pessoas nasciam predestinadas à salvação ou não, isso não podia prosperar, né, segundo a Igreja Católica da época. Então, o Papa Clemente, ele lançou uma ordem chamada Bula de Unigênitos, ou Bula Unigênitos, né, que proibia, né, a propagação desse pensamento a respeito do jansenismo. Bom, o padre, né, François Paris, ele aderiu a essa bula, ele deixou de acreditar em toda essa história do jansenismo e resolveu se recolher num convento onde ele fazia meias para os pobres. Bom, e ele morreu nesse convento. Depois da morte dele, ele foi enterrado lá no cemitério, um cemitério pequeno, em Paris, não é aquele cemitério famoso lá de Paris, né? E o que acontece? Em torno do túmulo dele, como ele era uma pessoa muito boa, né, em torno do túmulo dele começou a haver um certo movimento de pessoas que falavam que tinha ações de cura, milagres, e um certo movimento de fanatismo ao redor daquele túmulo, né? E ali começou a observar-se esses movimentos dos convulsionários. Então, algumas pessoas tinham convulsões, né? Se debatiam todas, algumas outras eram torturadas fisicamente, mostravam que não sentiam nenhuma dor. Houve até mesmo uma crucificação, né? Nisso foi quando a Igreja Católica, né, devido aos seus interesses, proibiu a autoridade na época, a que se refere a Allan Kardec, foi a Igreja Católica que proibiu as visitas de todo mundo nesse túmulo, nesse cemitério, e o cemitério se chamava Saint-Médard, né, que é um cemitério que não é conhecido, e proibiu as visitas nesse túmulo e acabou com a história. Bom, então acabou com a história não porque a igreja fez com que os espíritos obedecessem à sua autoridade. Na verdade, ela fez com que as pessoas, né, que eram magnetizadas não fossem mais aquele local e fez acabar aquela história de que estava acontecendo milagre, etc. E tal. Botou uma pá de cal em cima daquela história e o fenômeno se cessou, né? Bom, essa é a história, né, que se conta. Por isso que o Allan Kardec faz menção, né, a essa história de a autoridade que fez cessar
a ação dos espíritos. E o Allan Kardec deixa claro, né, que a autoridade não agiu sobre os espíritos. Os espíritos se aproveitavam de uma situação que estava acontecendo para fazer as suas manifestações, né? Os espíritos talvez não fossem mal intencionados, entretanto, fica claro, né, nesse artigo da Revista Espírita, aparece uma invocação do próprio padre, né, François, e ele explica, né, que se aproveitaram do túmulo dele, porque ele era conhecido, para fazer aquelas coisas, e esses espíritos não eram espíritos de grande evolução, e que o negócio tinha mesmo que ser parado, porque estava indo para o lado do fanatismo, né? O próprio padre dá essa manifestação relatada na Revista Espírita de 1859. Bom, e aí, né, tecendo aqui alguns comentários, né, ainda que tenha havido, né, curas e fenômenos reais, relatados por pessoas idôneas, né? Isso é o que diz a Revista Espírita. Nesse cemitério, ao entorno dessa manifestação convulsionista, né, a coisa foi para o lado do fanatismo e realmente precisava parar, né? Então, o próprio espírito do padre François, ele diz, né, que, na verdade, Deus queria que aquilo parasse e agiu sobre os homens para que os homens, inspirados por Deus, agissem na matéria para que aquelas manifestações parassem, né? Então, essa é a manifestação do Allan Kardec. Bom, e aí, aqui voltando aqui à pergunta central, né, aqui explicando o contexto, né, voltando aqui à pergunta central que é feita, né, a respeito de qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários. Bom, e aí, né, olhando lá a resposta do Miramês, ele deixa muito claro que a causa da insensibilidade à dor é a fé, naquele episódio e em qualquer outro, né, em que se observa pessoa mediumizada que não sente dor, por exemplo, numa cirurgia espiritual em que há corte e tal, né? Algumas não produzem corte, mas tem algumas que sim, né? E a pessoa não sente dor nenhuma. Então, a causa da insensibilidade é a fé, que, segundo Miramês, ele coloca ainda, né? Mãe da esperança e filha da caridade, né? E ele cita algumas possibilidades de isolar a dor, né? Por exemplo, tirar a atenção do lugar da dor. E ele cita como exemplo o soldado que está em batalha, né, e que não sente quando é ferido, porque ele está ali, né, empolgado na batalha, com toda a atenção dele voltada para a batalha, e só depois que acaba a batalha é que ele percebe que foi gravemente ferido, e aí sim começa a sentir a dor daquele ferimento. Então, isso é uma possibilidade, né, de tirar a atenção do lugar. E a insensibilidade também ela pode ser provocada pelos espíritos, né, através da magnetização, né, ou através da magnetização de uma própria pessoa encarnada com poderes, digamos assim, né, de magnetizar alguém. Muito bem. E aí ele cita, né, que o próprio Jesus era um magnetizador por excelência, mas mesmo quando ele exercia o seu poder de magnetização, curava as pessoas, o que ele sempre dizia? A tua fé te curou. Ou seja, a fé do magnetizado no magnetizador e em todo um contexto que o magnetizador provoca ao seu redor e que deixa a pessoa ali magnetizada, ou seja, imantada por aquela situação. E qualquer fenômeno pode ser produzido dentro daquilo que a pessoa não vai se perceber, não vai sentir dor, etc. Né? E aí, falando de magnetizado e magnetizador, né, indo lá
evoluindo um pouco aquilo que o Miramês fala no comentário dele, a gente vê um pouquinho a respeito, né, dessa história, né, do magnetizado, magnetizador. Miramês fala, né, que os pais podem agir como magnetizadores dos filhos, os professores podem agir como magnetizadores dos filhos, dos alunos, porque você fala alguma coisa com tamanha convicção que faz com que quem está te ouvindo acredite piamente naquilo e que deve-se tomar um certo cuidado com o fanatismo. Por quê? Porque isso pode ser usado para o bem e para o mal, né? Então, a gente lembra logo, né, de uma palavra que está muito em moda atualmente, que são os influenciadores, que na verdade são um tipo de magnetizadores do mundo digital atual, né? Então, os influenciadores são pessoas que muitas vezes, né, têm lá milhões de seguidores nos seus canais digitais aí, e o que eles falam passa a ser lei para muita gente, né? Tá, o fulano falou, então não está certo. Então, isso é uma coisa muito perigosa, né? Eu já vi, por exemplo, o Haroldo Dutra falando, né, que ele, a duras penas, conseguiu lá 200 mil, 300 mil seguidores, enquanto que alguns influenciadores que só falam coisas absolutamente inúteis têm, assim, em questão de semanas, 5, 6, 7 milhões de seguidores, né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né, hoje em dia. Por quê? Porque atualmente, né, existem esses magnetizadores que influenciam as pessoas e fazem com que elas, através do fanatismo, façam coisas, comecem a acreditar em coisas absurdas, e a gente não pode esquecer nunca que tem que ter um bom senso para separar, né, o que é verdadeiro do que não é verdadeiro, do que faz a gente crescer, do que não faz a gente crescer, né? E aí sempre vem em mente, né, aquela história dos crivos de Sócrates, né? Que pedem que a gente questione, né? Isso que eu estou pensando aqui, né? É útil? É verdade? É bom? Né? Então, se não atende ao critério da utilidade, de ser verdadeiro e de ser bom, a gente deve abandonar, não deve seguir, né? Porque tem muita coisa que é engraçada, é bonitinha, faz a gente rir, tudo, mas para ficar ali naquele momento, né? Não se pode tornar-se fanático atrás desse pessoal aí que procura influenciar, na verdade, procura distrair as pessoas, né? Sem usar esses crivos da razão, né? Então, eu acho que a mensagem, fechando aí esse item aí, que agora a gente vai passar para um outro assunto, né, na semana que vem, era isso. Muito obrigado, meus amigos, fiquem com Deus, até a próxima.